Hoje o tema é falar de alimentação e de nutrição no tratamento das doenças neuromusculares. É fundamental que o corpo multidisciplinar, que vai tratar de um paciente com uma doença neuromuscular qualquer, que ele tenha dentro desse corpo multidisciplinar um nutricionista que conheça a patologia muscular. Nós somos aquilo que comemos. A nutrição é fundamental, pois a falta de determinados aminoácidos, de determinadas proteínas, pode atrapalhar o tratamento de doenças que já não são fáceis de serem recuperadas. Portanto, um bom nutricionista e menos ouvidos para a imprensa e para a televisão, e vamos procurar profissionais formados por boas escolas que abundam no nosso país, na USP e na Escola Paulista de Medicina, por exemplo. A ideia do Setembro Branco é justamente que a gente consiga unir toda a sociedade, toda a comunidade, não só o poder público, mas a sociedade civil como um todo, para fazer essa discussão ampliada da pessoa com deficiência nos seus mais variados aspectos. A cor do Setembro Branco, justamente o branco, é a junção de todas as cores, então tem esse caráter inclusivo. A gente quer mostrar com ações que estão sendo feitas e realizadas com várias entidades, com várias instituições, com a ajuda do poder público, do executivo, do legislativo, que um mundo mais conectado ele é possível e que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que repensar, rever e modificar as nossas posturas em relação às pessoas com deficiência. Então tenho certeza que no final desse setembro a gente vai conseguir fazer uma sociedade com esse poder, essa clareza sobre a importância desse assunto mais ampliada. E essa é uma grande conquista no nosso mês de setembro. Para que a gente tenha avanços na vida das pessoas com deficiência, é importante a empatia, a sensibilidade das pessoas que, entre aspas, não têm deficiência. Então a gente chama e faz esse apelo para a comunidade participar dos diversos eventos que nós teremos nesse mês de setembro. Setembro Azul, um mês de conscientização e de comemoração. O mês de setembro, reconhecido como Setembro Azul ou Mês dos Surdos, é marcado por diversos eventos em âmbito nacional. Isso porque celebra as conquistas e lutas dos surdos. Mas também trabalha a conscientização sobre a acessibilidade. O motivo da cor azul? A escolha do azul se deve porque, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas obrigavam as pessoas com deficiência a usarem uma faixa de cor azul fixada no braço, por considerá-las inferiores, e os surdos também eram obrigados a usá-la e depois eram mortos. Com o final da guerra e o passar dos anos, a cor passou a simbolizar ao mesmo tempo a opressão enfrentada pelos surdos e o orgulho da identidade surda. Por que setembro? O mês de setembro é mundialmente comemorativo, pois é repleto de datas significativas que refletem a história de lutas e conquistas da comunidade surda. Algumas datas se destacam neste mês. Dia 6 e 11 de setembro. Marco triste para esta comunidade. Lembrança do Congresso de Milão em 1880, no qual foi proibido o uso das línguas de sinais na educação dos surdos. Dia 10 de setembro, Dia Mundial das Línguas de Sinais. No Brasil, a data estimula a discussão da falta de acessibilidade em Libras, tanto nos ambientes físicos quanto nos ambientes virtuais. Dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. Lei de número 11.796, de 29 de outubro de 2008. Nesta data, em 1857, foi fundada a primeira escola de surdos no Brasil pelo professor francês surdo Edward Huet, o atual INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que fica no Rio de Janeiro. Dia 30 de setembro, Dia Internacional do Surdo e Dia do Profissional Tradutor. Setembro pode ser o mês dos surdos, mas a responsabilidade de fazer uma sociedade mais inclusiva todos os dias é de todo mundo. Muitas vezes o transplante é a única esperança de vida ou a chance de recomeço para quem precisa da doação. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por outro órgão sadio, vindo de um doador vivo ou morto. A doação pós-morte só pode ser realizada depois de atestada a morte encefálica do doador e somente depois da autorização expressa da família.
Já a autorização em vida pode ser feita para o cônjuge ou parente até o 4º grau. Para outros graus de parentesco ou para pessoas sem parentesco, a legislação brasileira estabelece que a doação só pode ser feita com determinação judicial. Com 26.400 transplantes por ano, o Brasil é o 2º país em número de procedimentos em todo o mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos. E esse número tem crescido 7% a cada ano. Já em número de doadores, o país está em posição intermediária, com 16 doadores por milhão de habitantes. No topo do ranking de doadores está a Espanha, com 35 doadores por milhão de pessoas. No Brasil, 40 mil pessoas aguardam por um transplante. E em Mato Grosso do Sul, são mais de 250 pacientes à espera de um órgão. Você quer ser um doador? Informe sua família. A doação de órgãos é um gesto nobre e pode salvar centenas de vidas. Setembro Verde. Olá, vamos falar sobre câncer de intestino. Essa doença que no passado já foi tão frequente entre pessoas maiores de 50 anos de idade e que infelizmente atualmente tem se tornado algo mais frequente entre os mais jovens. Algumas coisas podem prevenir, hábitos saudáveis principalmente. A alimentação saudável com frutas, fibras, evitar a bebida alcoólica, evitar o fumo e também praticar exercícios físicos. A colonoscopia é o melhor exame para diagnóstico e o seu médico deve solicitá-lo. Cuide sempre da sua saúde. Setembro é mês de conscientização do câncer de intestino. A Sociedade de Pediatria de São Paulo lançou a campanha Combate à Obesidade Infantil Setembro Laranja, que tem por objetivo não apenas divulgar o programa, mas, sobretudo, desenvolver e implementar ações de promoções de hábitos e práticas alimentares saudáveis nas escolas e em casa, além de estimular a prática de atividades físicas, visando a melhoria da qualidade de vida das crianças, das famílias e comunidades nas quais estão inseridas. A obesidade é hoje um dos problemas nutricionais prevalentes entre as crianças nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde estima que 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estejam acima do peso. Assim, a Sociedade de Pediatria de São Paulo acredita que os cuidados com a saúde não se iniciam somente com o diagnóstico e tratamento de morbidades já estabelecidas. A atenção à saúde deve sempre ter como ponto de partida a discussão dos riscos e também dos males que já estão presentes em uma população para que se estabeleçam programas de ação com medidas reais, visando não somente a cura das doenças e diminuição das sequelas, mas, em especial, a prevenção, que é a terapêutica mais efetiva. Nesse sentido, as ações conjuntas entre Estado, sociedades civis, órgãos de classe, organizações não governamentais são fundamentais para que se obtenha uma ideia real do que ocorre na questão da obesidade infantil e para o desenvolvimento de uma atenção eficaz. A Sociedade de Pediatria de São Paulo tem se envolvido nas discussões sobre o assunto através dos departamentos científicos e agora lança a campanha para aprofundar o assunto. Esteja conosco nessa campanha da obesidade infantil, o Setembro Laranja, compartilhe através do nosso site e divulgue essa ideia. O mês de setembro é tido como o Setembro Vermelho. É um alerta para as pessoas se cuidarem. Aliás, não só em setembro, como todos os meses, todos os dias do ano. Porque as doenças cardiovasculares, que é infarto e acidente vascular cerebral, são as doenças que mais matam no mundo hoje. E segundo até projeções da Organização Mundial de Saúde, vão continuar com alta incidência de mortalidade nas próximas décadas. Então, precisa se prevenir. Nós temos os fatores de risco conhecidos como colesterol alto, hipertensão, tabagismo, dentre outras causas importantes que aumentam a chance da pessoa vir a ter um evento como infarto e como um acidente vascular cerebral. Então a prevenção é a única arma que podemos ter, ou que temos, para evitar um evento. O Hospital Sírio-Libanês vai promover essa campanha de alerta, com vídeos frequentes sobre vários fatores de risco, sobre hipertensão, colesterol alto, tabagismo, e outros alertas para você, se conscientizar mais e mais de que você precisa se cuidar. No nosso hospital também nós temos programa de reabilitação cardiopulmonar, quer dizer, tem várias maneiras de você prevenir
e, como já falei, diminuir a chance de você ter um evento como infarto ou acidente vascular cerebral. Portanto, cuide do seu coração, previna-se. O Alzheimer apresenta sintomas? Sim, perda de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta em um curto período de tempo, dificuldade para acompanhar conversas e afastamento do convívio social são alguns deles. Somente o médico pode diagnosticar a doença de Alzheimer e indicar tratamentos. Embora a doença não tenha cura, é possível preservar por mais tempo as funções intelectuais. Começar o tratamento no início da doença traz melhores resultados. Cuidar de você. Esse é o plano. Você já ouviu falar sobre fibrose cística? É uma doença hereditária rara. Também é conhecida como mucoviscidose ou como a doença do beijo salgado. A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva, onde o paciente herda um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Então, quando a pessoa é portadora apenas de um gene defeituoso, no caso, os pais do paciente com fibrose cística, a doença não se manifesta. Para a doença se manifestar, é preciso a presença desses dois genes defeituosos. Na fibrose cística, todas as secreções do organismo são alteradas. Por uma mutação genética, há um defeito, ou seja, um mau funcionamento das glândulas de secreção e as sudoríparas. O bebê, quando nasce com fibrose cística, é normal, mas existem algumas características e sinais em que os pais e pediatras devem ficar atentos, que podem indicar a doença. Agora, vamos conhecer as principais características e sintomas da doença. Dentre eles, dificuldade de ganhar peso. Apesar de bom apetite, significa uma má digestão e absorção dos alimentos da dieta. Diarreia crônica, abundantes, frequentes e com mau cheiro. Tosse crônica, respiração agitada, chiado no peito, suor salgado na pele, desidratação. Ainda não existe cura para a fibrose cística, mas existem várias abordagens de tratamentos que garantem cada vez mais tempo e qualidade de vida para os pacientes. Se seu filho foi diagnosticado com fibrose cística, não se desespere. Procure ajuda médica especializada, pois cada dia mais as perspectivas são boas. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infanto-juvenil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 70%. Difícil é entender que isso tudo vai passar. Espelho meu, acho que a gente precisa conversar. Me diz o que tem aí sem ser confusão. Há algo além do medo, escondido em cada intenção. Esperança de criança, temperança amansador. Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade e no coração de quem buscou transformação. Nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia: confia, confia. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Afinal, não importa a cor do mês.
Cuidar da nossa saúde é coisa para o ano inteiro.